política brasileira é como um jogo de xadrez em 3D. Hoje vamos desvendar uma jogada que pode mudar todo o tabuleiro. A possível inelegibilidade de Ronaldo Caiado e o fantasma de Bolsonaro rondando os bastidores. Isso parece uma trama digna de House of Cards. O que exatamente aconteceu? Bem, tudo começou quando a juíza Maria Umbelina Zorzetti, da primeira zona eleitoral de Goiânia, declarou Caiado inelegível por 8 anos. Um verdadeiro terremoto político para alguém com ambições presidenciais. Nossa, que bomba! Mas qual foi o motivo dessa decisão tão drástica? Basicamente, a juíza considerou que Caiado cometeu abuso de poder ao organizar um jantar no Palácio das Esmeraldas para arregimentar apoio para seu candidato à prefeitura de Goiânia, Sandro Mabel. Um jantar? Parece algo tão trivial. Como isso pode ter consequências tão sérias? Pois é, mas na política, até um simples jantar pode virar uma tempestade. O problema é que esse encontro foi visto como o uso da máquina pública para fins eleitorais. E você sabe, isso é um grande não na política brasileira. Entendo. E como Caiado está reagindo a isso? Bem, como era de se esperar, ele já anunciou que vai recorrer da decisão. O próximo passo é levar o caso ao Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, o TRI-GO. Mas algo me diz que a história não termina aí. Exatamente. O que está realmente tirando o sono das lideranças do União Brasil é a possibilidade de que esse caso chegue ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. E por que isso seria um problema? O TSE não deveria ser uma instância mais imparcial? Em teoria, sim, mas... E aqui está o ponto crucial. Em 2026, quando o caso possivelmente chegará ao TSE, a corte estará sob o comando de 2 ministros indicados por Jair Bolsonaro. Nunes Marques como presidente e André Mendonça como vice-presidente. Agora as peças do quebra-cabeça estão se encaixando. Mas por que isso preocupa tanto o partido de Caiado? Bem, é aí que a trama fica ainda mais interessante. As lideranças do União Brasil temem que Bolsonaro possa usar sua influência sobre Nunes Marques para pressionar os outros ministros a votarem pela inelegibilidade de Caiado. Espera aí. Caiado, Sauro e Bolsonaro não eram aliados? O que mudou? Boa pergunta. A relação entre eles azedou bastante, especialmente durante as eleições do ano passado em Goiás. Caiado e Bolsonaro acabaram em lados opostos, com o governador saindo vitorioso, inclusive na capital. Fascinante como as alianças políticas podem mudar tão rapidamente. E quais são as implicações disso para o cenário político nacional? Olha, as implicações são enormes. Se Caiado ficar inelegível, teremos uma reconfiguração total no campo da centro-direita para as eleições de 2026. Outros nomes podem ganhar proeminência, e partidos como o União Brasil terão que repensar suas estratégias. E como isso afeta as ambições presidenciais de Caiado? Bem, é um golpe duro. Caiado tem até o primeiro semestre de 2026 para deixar o governo de Goiás se quiser concorrer à presidência. Agora, ele está numa corrida contra o tempo para resolver essa questão de inelegibilidade antes disso. Um verdadeiro dilema. Governar o Estado ou focar na defesa jurídica e nas ambições nacionais. Exatamente. E não podemos esquecer que 2026 ainda está longe. Muita água vai rolar por baixo dessa ponte. Novas alianças podem se formar, novos escândalos podem surgir. A política brasileira é sempre cheia de surpresas. Com certeza. E falando em surpresas, como você acha que outros pré-candidatos à presidência estão vendo essa situação? Boa pergunta. Provavelmente com muito interesse e um pouco de schadenfreude. Afinal, um concorrente forte, potencialmente fora da disputa, abre espaço para outros se posicionarem. Mas também com cautela, porque o mesmo sistema que pode derrubar Caiado pode ser usado contra eles no futuro. Interessante. E quanto ao papel da justiça eleitoral nesse cenário? Como isso afeta a percepção da sua imparcialidade? Olha, esse é um ponto crucial. A confiança nas instituições democráticas é fundamental para a estabilidade política do país. Casos como esse colocam a justiça eleitoral sob os holofotes e testam sua capacidade de agir de forma independente e imparcial. E como você acha que o público em geral está reagindo a toda essa situação? Bem, é difícil dizer com certeza, mas imagino que haja uma mistura de sentimentos.
Por um lado, há quem veja isso como mais um exemplo da velha política sendo punida. Por outro, os apoiadores de Caiado provavelmente veem isso como uma perseguição política. Parece que estamos diante de um caso que vai muito além de Goiás e Caiado, não é? Sem dúvida. Este caso é um microcosmo de questões maiores que permeiam a política brasileira. O uso da máquina pública, a influência de ex-presidentes, a independência do judiciário, a polarização política. É como se estivéssemos vendo um filme que resume todos os dramas da nossa democracia. E o que podemos esperar nos próximos capítulos dessa história? Bem, o próximo passo será acompanhar o recurso de Caiado alter ego. Vamos observar atentamente os argumentos da defesa e como o Tribunal Regional vai se posicionar. Além disso, será interessante ver se há alguma movimentação do Ministério Público Eleitoral. E imagino que também devemos ficar de olho em possíveis declarações de Bolsonaro ou de figuras próximas a ele sobre esse caso, não é? Com certeza. Qualquer manifestação de Bolsonaro ou de seus aliados pode dar pistas sobre como eles pretendem agir em relação a esse caso no futuro. E não podemos esquecer de observar como outros pré-candidatos à presidência reagirão a essa situação. Parece que temos um longo caminho pela frente até 2026. E como? Mas é por isso que adoramos fazer esse podcast. A política brasileira nunca para de nos surpreender e estaremos aqui para destrinchar cada capítulo dessa novela política. Bem, para encerrar, quais são os principais pontos que nossos ouvintes devem levar dessa discussão? Ótima pergunta para fecharmos. Eu diria que os pontos-chave são: primeiro, a importância das decisões judiciais no cenário político. Segundo, como alianças políticas podem mudar rapidamente. E terceiro, o impacto duradouro que figuras como Bolsonaro podem ter mesmo fora do poder. E não podemos esquecer da importância de manter nossas instituições democráticas fortes e independentes. Absolutamente. E é por isso que continuaremos acompanhando de perto essa história. Afinal, o que acontece nos bastidores do poder hoje pode moldar o Brasil de amanhã. Excelente. E com isso, encerramos mais um episódio fascinante. Até a próxima, pessoal. Isso mesmo. Obrigado por nos acompanharem em mais um episódio